Olá, bem-vindos de volta para essa reta final, essa segunda parte nesta jornada pelo universo das linguagens de programação. E dessa vez são temas quentes, toda semana temas ricos, né? Temas curiosos. O primeiro tema que eu escolhi foi justamente subprogramas. Não é a terminologia que eu use mais, mas os autores usam. A ideia é de que você organiza seu código em unidades menores, né? Funções, por exemplo. E disso permita que o programador possa recombinar ou reutilizar mais, né? Ele tenha uma capacidade de ser mais produtivo a partir dessa organização, dessa divisão, dessa recombinação dos programas em programas menores e de volta em programas maiores, enfim. Falando em terminologia, há muitas palavras para designar coisas próximas aqui, coisas que não se afastam muito, né? Subprograma mesmo é quase que sinônimo de subrotina. Procedimento é um termo que algumas linguagens adotam. Funções é uma coisa um pouco mais específica, é da mesma categoria, mas um pouco mais específica, e é o que está mais próximo, né, do nosso dia a dia. Linguagens adotam apenas funções e dali você consegue o efeito similar dos demais. Métodos é um termo da orientação a objeto. Então, nós queremos falar disso tudo, né? Do que isso tem em comum. Tá? Então, aqui eu pus tudo meio próximo, subprograma e subrotina como o mais genérico, funções e procedimentos como especializações, digamos assim. Métodos é uma coisa à parte, mas enfim, tudo isso está muito mais próximo entre si. E para dar relevo a esse conceito que nós vamos discutir, vamos fazer aqui um contraste com algo mais diferente, que são as corrotinas. Uma ideia antiga na computação, lá dos primórdios, lá dos anos 1960, que, bom, ela foi, digamos assim, reconhecida ali, né? Ela foi sistematizada ali. Entre idas e vindas, ela teve suas retomadas em várias linguagens, como Lua, como Kotlin. E eu não pretendo explicar corrotinas precisamente, eu só quero fazer aqui um contraste, tá? Nós voltaremos a corrotinas eventualmente, né? Bom, uma ideia em corrotina é de que não há uma hierarquia. As rotinas estão lado a lado, tá? E elas voluntariamente passam a vez para outras, as outras por sua vez passam a vez de volta, pode ser mais de mais de duas, né? Que eu fiz com duas. É uma ideia de cooperação, né? Cooperação, corrotina, colaboração, estão lado a lado. Então a rotina ela é como se ela começasse, passasse a vez, aí ela retoma de onde ela parou. Então vejam que aqui não existe um ponto de início, né? Ela pode recomeçar de vários pontos. Muito bem. Subrotina já traz essa ideia de subordinação. Existe uma rotina que ativa outra em favor dela, né? Então existe um ponto de entrada bem determinado. Durante a execução, a suspensão total da rotina que chamou. Então vamos ver conceitos, né? Vamos começar, né? Agora que a gente começa a tatear e pensar que, olha, subrotinas são um tipo de alguma coisa. Vamos começar pela terminologia.
Então, em inglês, eles têm esses termos mais curtos que cabem direitinho, né, de caller e callee. E os tradutores, né, seria a ideia de subrotina que foi chamada e subrotina que chamou, né? Subrotina chamadora, subrotina chamada. Bom, aqui também é sempre bom lembrar que são os dois lados da moeda, né? Quando se fala em subrotina, tem que se pensar nos dois lados, no que é chamado e no que chama. O efeito, a mecânica funciona e parte da história está de um lado, parte da história está do outro. E avançando na questão de terminologia, eu quero falar de definição e de chamada. A definição tem um cabeçalho, esse cabeçalho tem um protocolo. Mas antes de rapidamente, também aqui não tem nada de desafiador, é algo bem natural, algo, digamos assim, bem conhecido, a questão só de alinhar aqui os termos, as palavras. Eu trouxe esse exemplo em Kotlin, tá? Inclusive está no mal Kotlin aqui, porque eu acho que o Kotlin usa só double. Muito bem, mas vamos falar de Kotlin, tá? Eu estou aqui na página oficial da linguagem, kotlinlang.org, Kotlinlang tudo junto. É uma linguagem desenvolvida pela JetBrains, é a mesma empresa do IntelliJ, o Ambiente Integrado de Desenvolvimento, né, o IDE. Muito conhecido, que ganhou notoriedade entre programadores Java, cresceu como empresa, JetBrains, baseada em São Petersburgo, na Rússia. E muitos anos depois veio a linguagem deles, que começou ali timidamente e de repente foi adotada para o Android, né? E tem já uma versão para JavaScript, que compila para JavaScript, compila para a plataforma para hardware, direto para hardware, e a original que compila para a máquina virtual Java. Originalmente favorece a máquina virtual Java. Então aqui nós temos um ambiente de execução, de experimentação, embutido na página, funcionou aqui. Ó, temos exemplos em coroutinas, que eu acabei de mencionar. Essa palavra suspend aqui é a chave. Muito bem. Temos uma documentação online da linguagem e eu vou ser mais específico e pedir no menu lateral aqui. Esse menu lateral não estava aparecendo porque as letras estão grandes, tá? Ele deve ter entrado no modo de página para móvel, aplicação móvel. Mas esse menu lateral está sempre presente. Eu acessei aqui as funções e vem logo um exemplo sem explicação, né? Não precisa explicar. Mais para frente é que tem as novidades. Mas eu quero incentivar o uso do IntelliJ, tá? Então eu vou chamar aqui, instalem o IntelliJ CE com Community Edition, que ele é gratuito. E ele é mais do que suficiente, tá? Então já entrou aqui no modo tela cheia e abriu um projeto que já existe, tá? Eu não quero isso, eu vou fechar este projeto, Close Project. Nós vamos entrar nesta tela, que é a tela de inicialização, tá? Eu vou iniciar um novo projeto, daqui a pouco eu vou ampliar tudo isso para ficar bem visível. Eu acessei New Project, aí nós temos aqui projeto Java, enfim, eu vou escolher Kotlin. Eu espero que toda a instalação do IntelliJ já traga o Kotlin. Se não fizer, é preciso instalar o plugin, que é bem fácil. Eu recomendo uma visão geral, consultar algum vídeo de visão geral do IntelliJ, né? Existem diversos. Eu vou pegar o mais simples, que é uma aplicação de console, uma aplicação de linha de comando. Escolhi o nome aqui LP Lab 7, porque eu já criei 7.
O sistema de build, né, que ajuda a compilar as bibliotecas, buscar as bibliotecas. É o Gradle, eu vou pedir o Gradle com configuração em Kotlin. Para nós não vai ter nenhuma importância para isso aqui. Eu tenho um Java 15 no meu sistema. E é isso. Finish. Demora um pouquinho. Ele já abriu o projeto em tela grande. Aí voltou para cá. E aí eu vou voltar para lá, vou voltar para cá. Estranho isso. O Gradle, da primeira vez, ele busca muitas bibliotecas. Aqui no meu caso ele não vai buscar porque eu já criei projetos com o mesmo perfil, ele já baixou na área de usuário, fica na área de usuário para todos os seus projetos, né? E agora sim, eu vou entrar na visualização de apresentação, aparência, modo de apresentação. Aí, né, vai ficar mais legível. Bom, neste meu sistema eu quero ver os projetos, ó, tá aqui, ó. Acesso a essa teclagem aí, esse keybind. Eu tenho aqui a visão do projeto dos arquivos. Vou abrir a pasta LPLab, tem uma pasta de código-fonte, tem um módulo main, uma pasta Kotlin, e aí main.kt, duplo clique, temos aqui a função main, recebe argumentos, println. Eu posso executar, ó, apertando este play verde aqui e rodar. Então ele vai fazer o build e executar a primeira vez. Eu vou ampliar esta área inferior aqui, que é excelente. Ela tem várias modalidades aqui, inclusive essa de execução. Eu estou aqui numa aba de execução. Nós estamos vendo aqui, ó, Hello World. Deu um alerta sem importância. Aqui estão todos os passos que o Gradle fez para a compilação e o resultado aqui Hello World. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um REPL. E temos lá em Tools, Kotlin REPL. Olha, ele quer que eu diga, eu vou escolher main aqui. Escolheu o main e já abriu. Já temos aqui em ação o REPL. Ele tem dois painéis, quase que não dá para ver aqui com esse tema claro, esse tema mais branco, né, mais iluminado. Não dá para distinguir, mas temos dois painéis, um de entrada e um de saída. Então aqui eu vou fazer o quê? 2 mais 2, né? Command Enter, como está aqui, Command Enter para executar. Primeira vez demora um pouco, né? A máquina virtual Java ali iniciando. O resultado deu 4, mas eu quero explicar aqui. Ele não apenas simplesmente coloca o 4, como ele dá um nome para isso, como se fosse uma variável, res de resultado 0, e o tipo. Aqui ele mostra o pacote, nos programas ele não mostra, né? Que esse array seria kotlin.array, string é kotlin.string, aqui, ó, tá vendo? Kotlin.tatantã. Ele não mostra, mas aqui ele mostra. Então, dentro do pacote Kotlin, o tipo int. Isso é o que é importante, o tipo inteiro. Voltaremos aqui daqui a pouco para continuar a exploração. Só queria deixar um comentário. Kotlin é uma linguagem compilada. Veja, numa linguagem interpretada, o REPL é natural. Se a gente voltasse aos anos 90 e alguém nos visse usando um REPL, ou seja, um ambiente interativo, esse é o ponto, interativo, um ambiente interativo de desenvolvimento, alguém vai falar, você está no interpretador, né? REPL interativo era sinônimo de interpretador. E não deixa de ser compreensível essa associação, mas
A rigor não é. O interpretador mesmo é o E, aqui é o eval. Né? Read, eval, print. O eval é o interpretador das linguagens interpretadas. Né? Então, numa linguagem interpretada, o REPL é muito natural, é muito direto. Você já fez o interpretador para a linguagem funcionar, e aí ela funciona com arquivo, não é só com REPL, né? Ela funciona recebendo um arquivo de comandos. Né? Mas numa linguagem compilada como o Kotlin, como isso é possível? Né? Então, assim, dá-se um jeito. Os detalhes internos eu não vou saber, cada linguagem vai fazer de um jeito. Não é tão natural como uma linguagem interpretada, mas é uma tendência. Mesmo linguagens compiladas hoje proporcionam REPLs para desenvolvimento, como apoio ao desenvolvimento. E é bem melhor, né? O desenvolvimento baseado em REPL é um estilo de engenharia de software, vamos dizer assim. Existe toda uma argumentação em favor, né? Existem os adeptos desse desenvolvimento e isso vem do Lisp, né? Mas em várias linguagens interpretadas. Muito bem. Então, voltando para a nossa apresentação, o nosso tema. Cabeçalho é isso, é a parte da definição que contém o nome da função e todos os parâmetros, seus tipos, nomes dos tipos, né? É o header, né? Além do cabeçalho, nós temos o corpo da definição, da declaração, que aqui ficou muito trivial, né? Uma linha só, mas poderia ser páginas e páginas. Bom, o importante aqui é pensar o seguinte, o que define a função não é só seu nome, mas o perfil dos parâmetros. Quer dizer, a sequência, a ordem de quais parâmetros, quais nomes e quais tipos. Isso é uma marca, é uma assinatura, é um protocolo da função. Tá? Outra discussão sobre terminologia que é muito importante é parâmetros formais e parâmetros reais. Ou, alternativamente, né, uma forma diferente, e é uma ou outra, não dá para usar as duas, né? Parâmetros e argumentos. Eu vou explicar isso, mas assim, quando a gente estuda lógica na escola, a gente aprende que e ou têm significados específicos. E a partir daí a gente, sempre que vai usar e ou, a gente às vezes faz uma conta na cabeça para saber se está usando certo. Porque a gente aprendeu a criar uma diferença, né? Mas as pessoas em geral, assim, quem não estudou lógica, às vezes, ou assim, não deu tanta importância ao estudo da lógica na escola, você vê que no dia a dia, no português corrente, e ou são usados um no lugar do outro, né? Enfim, todo mundo, né? Às vezes a gente se descola da atenção do que está falando e usa livremente. Então, parâmetros, argumentos, são desse tipo. A partir de agora, nós vamos aprender uma diferença. Nós vamos conhecer semânticas específicas. E a partir de agora vamos passar a ser chatos, os chatos que ficam diferenciando, tá? Então, vamos usar aqui a nomenclatura que alguns autores, inclusive o nosso livro-texto usa. Parâmetros formais e parâmetros reais. O que vem a ser parâmetros formais? Justamente os parâmetros que aparecem na declaração, na definição. É como se fossem os nomes e os tipos das variáveis. Olhando os parâmetros entre aspas como variáveis, tá? Se fossem variáveis, seriam o nome e o tipo das variáveis. Né? Já os parâmetros reais são os valores que são preenchidos na hora de usar. Então, o 6 é o parâmetro real para o parâmetro formal x. O 8.2 é o parâmetro real para o parâmetro formal A, e assim sucessivamente. Então, a ideia é direta, nós estamos só alinhando aqui os termos. É mais comum
se usar parâmetro sozinho, sem formal, sem real, é sinal de que estamos recaindo neste caso. E aí parâmetro é isto, e o que se usa são argumentos. A documentação do Kotlin que a gente visitou ali usa isso. Ali nós vamos ler, né, parâmetros e argumentos. Muito bem, então chega de terminologia. Vimos duas ou três questões terminológicas aí. E agora eu quero mostrar duas ou três variações ou ideias exóticas sobre como declarar e chamar parâmetros e funções. Lembrando que o universo das linguagens de programação é muito rico. Tem muitas linguagens pouco adotadas, que trazem ideias criativas, formas diferentes. Algumas dessas ideias vão se difundindo, né? Então, em linguagens mais recentes, como Kotlin, os autores já bebem dessas ideias difusas, né? Do fato de que aos poucos essas ideias vão sendo difundidas. Então vamos lá, uma primeira ideia é a sobrecarga. E aqui é uma ideia até bem tradicional, assim, bem mainstream, né? É o overload, a sobrecarga de subprogramas. Eu nem deveria ter posto esses nomes, porque na verdade o que está sobrecarregando é o nome, tá? O nome que é feito para uma função vai ser usado em outra função. Como assim? Tá? Então nós estamos pendurando no mesmo nome várias coisas diferentes. Diferentes, mas não muito. Realmente são duas formas de fazer, ou três, ou quatro, ou cinco, são várias formas de fazer uma mesma ideia. Tá? Então quando eu chamo várias funções com o mesmo nome, é porque seriam funções, seriam versões, seriam variações de uma mesma ideia. E esta ideia que é o nome, tá? Na real, são várias implementações diferentes, porém, o programador pode agrupá-las mentalmente como uma coisa só, né? Então, aqui eu fiz o f de x de a de str novamente, uma variação dele sem o a. Eu vou mostrar mais para frente um outro instrumento. E aí depois eu volto para explicar como se usava isso, né? Muito bem, então está aqui dois exemplos de uso dessa função, desse subprograma, dessa subrotina, dessa função sobrecarregada. Uma outra ideia é que a gente, o uso diário, né, a prática da programação com linguagens mais estabelecidas, linguagens com mais tempo e que não mudam muito, é a ideia de que os parâmetros são definidos pela posição. Isso é bem intuitivo, né? Se eu tenho uma função com uma ordem de parâmetros, na hora que eu preencho os valores, eu tenho que seguir essa ordem, a posição define, né? Então nós vamos ver uma coisa diferente aqui, que é usar os nomes. Vamos lá no nosso ambiente. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de exemplo. E ela vai ter três parâmetros. Um parâmetro booleano A, um parâmetro inteiro B e um parâmetro inteiro C. E ela vai retornar um inteiro. Tá feio, né? Bom, eu vou testar A. Se A for verdadeiro, eu vou retornar B. E se for falso, eu vou retornar C. Não precisa de pontos e vírgulas. Bom, para testar isso no REPL, eu tenho que recarregar o REPL aqui, ó. Tenho que reiniciar. Então ele vai compilar
Agora ficou um pouco mais visível aqui a separação. Muito bem, então eu posso rodar exemplo true 1, se não menos 1, command enter deve dar 1. Primeira execução sempre demora um pouco. Exemplo false 1 menos 1. Resultado deu menos 1. Bom, como esperávamos, né? Já que eu estou falando de parâmetros nomeados, o que eu quero dizer é o seguinte. Exemplo C igual a 10. Aí nós vamos de A igual a true e de B igual a 1000. Command Enter. 1000. Né? Quando A é verdade, o que retorna é o B. Então, observem que nós desacoplamos, nós nos desconectamos daquela obrigação de seguir uma ordem. Ganhamos alguma liberdade aqui de poder organizar. Tá? Este é um exemplo. Nós temos aqui argumentos nomeados. Né? Temos um exemplo mais real. str, normalize as maiúsculas e minúsculas, enfim. O que temos aqui no uso é que até ajuda a documentar. Né? Você, se não usasse isso, ia ficar tanto false true, false true, false false. Você ia bater o olho no uso e ia ficar perdido. Né? Então, só o fato de poder botar os nomes aqui também ajuda a entender. Argumentos default. Eu segui errado aqui a documentação, né? Argumentos default mais para frente. Isso, argumentos default. Muito bem. A ideia é que nós vamos poder dar valores default. Então vamos aqui. O A eu vou botar como default true. Não precisa ser em todos, né? Eu até acho forçado isso aí. Então aqui eu vou botar 1 e aqui eu vou botar 0. Recarregar. Bom, então a ideia é a seguinte. Quando eu não usar um parâmetro, eu vou poder omitir parâmetros. Ele vai usar o valor que eu declarei ali. Esse valor não é sempre usado. Ele só é usado quando não é dado um valor. Então, exemplo... Vamos começar com um exemplo totalmente sem valores. Né? Ele vai fazer true 1, 0. Então vai dar 1. Olha lá, deu 1. Mas eu posso fazer exemplo false. Aí deu 0 porque o valor default para C é 0. Então, isso facilita muito a organização do código. Você pode ter funções, subrrotinas, com muitos parâmetros e de vez em quando você quer omitir um parâmetro que você usa muito. Isso é o que nós fazemos aqui. Esta segunda chamada aqui, sem o A, geralmente, dentro dela, ela chamaria a primeira que tem o A com o valor default. Então, eu tenho aqui uma função que só tem o x, o str, dentro dela só tem uma linha. Eu chamo o f de 3, onde o x que eu chamo é esse mesmo x que eu recebo, o str que eu chamo é o mesmo str que eu recebo, mas o A é um valor default que eu botaria aqui, por exemplo, 0.0.
Tá? Aqui dentro seria f do x que vai ser definido, vírgula 0.0, vírgula do str que vem definido. Então eu criei uma chamada que tem um valor default para o A. Então era uma forma de fazer, de se usar sobrecarga era para isso. Claro que isso é só um exemplo, existem muitas situações para usar sobrecarga, mas em Kotlin, pelo menos, particularmente este uso não é mais necessário por causa dos argumentos default. Vamos falar de retornos, falar de múltiplos retornos. Bom, aqui vamos mudar de linguagem, vamos falar de Python. Python tem atribuição múltipla. É melhor fazer, né? Todo sistema Unix aí, porque vários programas do sistema Unix eles são feitos em Python, então já há disponibilidade do programador um interpretador Python, tá? Vamos a vírgula B, vírgula C igual a 5,10,500. Então houve uma atribuição 1 a 1. O A foi para 5, o B para 10 e o C para 500. Então, ó, o A 5, se eu perguntar quem é B, 10, se eu perguntar quem é C, 500. Isso pode ser útil, inclusive, para simplificar uma coisa chata de se fazer, que é inverter, fazer o swap, né? AB igual a BA, então A agora é 10 e o B é 5. Não precisamos de temporário aqui, né? Ora, essa atribuição múltipla do Python é um syntactic sugar para tupla. O que é a tupla? É a possibilidade de você juntar coisas como se fosse um registro, como se fosse uma struct em C. Só que sem aquela burocracia de criar os campos, os nomes, né? Fazer struct, W, colocar os campos, uma coisa fica burocrática e tal. Não. Aqui você, ao vivo, aqui, na hora, você vai criando esse seu agregado, essa sua junção de dados que é correspondente a um registro. Mas um registro sem nomes, né? Então, vou fechar aqui. Tá lá a tupla, uma tupla de 3, uma tripla ou um trio, né? Esse nome tripla é justamente porque vem dupla, tripla, quádrupla, quintupla, sextupla, setupla, octupla, aí vira logo tupla para ter elementos. Para 2 é dupla, para 3 é tripla, para 4 é quádrupla, para T é tupla. Tá? Genérico. Genérico é tupla. Matemáticos falariam enupla, né? Para N. Muito bem. Então, o que se faz em Kotlin em Python, em múltipla atribuição, na verdade, é atribuição de tupla, tá? Eu posso fazer eu estou desenhando aqui uma tupla só, estou abrindo, estou desmanchando, estou destructuring a tupla em 2 campos P e Q. Estou fazendo isso, eu vou atribuindo a isso essa tupla 2, 3, tá? Então isso tem para tupla, e aí nós temos esse syntactic sugar que elimina os parênteses, né? E aí vira uma atribuição múltipla. Muito bem, nós estamos aqui por causa de funções. Como é que eu crio uma função em Python? Def, f de i, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, return i, vírgula, e mais 1. Muito bem, os 2 pontos abrem um bloco, aí eu tenho que avançar, né? Python é orientada, a sintaxe de Python é orientada a recuo, a indentação. E agora eu retornei, ele não sabe que eu terminei mesmo, 2 enters, isso é no REPL, tá? Isso é no REPL do Python. Se fosse no arquivo não precisava de 2 enters. Ele já recuou aqui, ele já sabe que terminou. E eu estou retornando múltiplos retornos, né?
Então, em C, eu teria que passar duas variáveis como ponteiro, né? Eu tenho que criar dois parâmetros, passar os ponteiros para essas variáveis para que elas sejam preenchidas. Então, em C, quando eu tenho vários retornos, eu mando para a função duas variáveis, os endereços de duas variáveis que já existem aqui onde eu estou, na função chamadora. Eu mando o endereço dessas duas para serem preenchidas com retornos, né? É o que o scanf faz, né? O scanf, porque inclusive ele pode retornar várias leituras numa mesma chamada. Por isso que temos aquele e-comercial, a gente está mandando uma variável para ser preenchida. Aqui não preciso, eu posso retornar diversos valores de uma vez só. Tá? E aí eu posso fazer f de 42, 42, 43, aí eu posso receber isso com um destructuring. Muito bem. Em Kotlin, existe múltiplo retorno? Não. Na forma do Python, onde nós temos ali uma sintaxe própria para múltiplo retorno, não temos. Porém, em Kotlin é possível realizar o efeito equivalente, obter o mesmo, algo muito equivalente. Porque Kotlin tem tuplas e Kotlin tem aquela atribuição que faz destructuring. Tá? Vamos ver isso lá no IntelliJ. Muito bem, então aqui eu vou criar uma função f que tem um parâmetro i inteiro e retorna uma tupla. Tupla aqui, nós voltaremos em futuros vídeos para discutir essa sintaxe aqui, um par de inteiros. Não é das mais confortáveis, mas existem linguagens onde tuplas são mais naturais. Então, eu crio uma tupla de 2, um par, com i e i mais 1. Vamos recarregar o REPL, reiniciar o REPL para ele trazer esse f. E agora a gente faz f de 42, Command Enter, deu lá o par, não deu ainda, deu lá o par 42, 43. Né? E aí nós podemos fazer aqui val m,n. Em vez de executar de novo, eu vou chamar aquele resultado, tá? Daria na mesma de executar de novo o res0, que é o 42, 43. Command Enter, foi para o REPL. Não vai ter resultado porque o resultado é escrever no dicionário. O efeito do val é lá no dicionário que nunca aparece, nosso livro lá que nunca aparece, escrever m, escrever n. Então agora eu peço m, eu peço m, pergunto quem é m, pergunto quem é n, deu certinho, tá? Mas olha, existe um ponto aqui, né? Além da ideia de múltiplo retorno em si, não é nem só isso. É essa ideia de que existem linguagens que o programador precisa de 500 coisas, a linguagem proporciona as 500 coisas. Existem linguagens que não proporcionam as 500, proporcionam bem menos, mas que o programador se vira, ele combina as coisas. Este é um primeiro exemplo e nem tão importante. Eu já estou trazendo essa questão por causa de um exemplo importante que virá. Mas este é um primeiro exemplo dessa coisa de que o compilador Kotlin não sabe o que é múltiplo retorno. Se você perguntar onde tem múltiplos retornos aqui, ele não vai saber dizer. Mas que o programador sabe que está fazendo múltiplo retorno porque ele está combinando, tá? Ele está recombinando coisas que existem e obtendo o efeito. Então, na intuição do programador, ele bate o olho naquilo, ele entende a semântica de retorno múltiplo, tá? O compilador vai dizer que não.
Bom, aqui é o que a gente já viu. Muito bem, terminamos aí esses pequenos aperitivos de ideias diferentes, de coisas curiosas envolvendo subrrotinas, parâmetros, chamadas, retornos. E vamos para o nosso assunto importante mesmo, nosso assunto sério. O principal desse vídeo, são os métodos de passagem de parâmetros ou a semântica da passagem de parâmetros. Bom, eu gosto de falar pouco, quer dizer, não é falar pouco, mas eu gosto de podar aqui discussão demais e ficar no essencial e mais difícil, ou no essencial que precisa ser entendido, tá? E aí numa segunda camada a gente pode ampliar. Então essa segunda camada eu deixo para uma leitura do livro-texto. Ali vocês vão ouvir falar de mais coisas, por exemplo, valor resultado. É importante ter essa coisa na ponta do lápis, digamos assim, mas eu prefiro mais classicamente, como alguns poucos autores fazem, e no principal, no que é mais... eu estou podando, tá? Eu estou podando para ficar com os troncos principais dessa floresta. Passagem por valor, passagem por referência, passagem por nome. Vamos a eles. Bom, aqui eu tenho um código escrito com a sintaxe do C. Isso já é um problema, né? Porque a gente vai pensar que está usando C. E só em um caso a gente vai estar usando C. O mesmo código nós vamos entender com passagem por valor, depois com passagem por referência, depois com passagem por nome. O mesmo código, vão ser 3 programas diferentes, 3 resultados diferentes, mas o mesmo texto, o mesmo código, a mesma na parte da escrita, da sintaxe, tá? O significante é o mesmo, mas o significado, a semântica, a semiótica é diferente. E aí a linguagem tem que ser conhecida, o programador tem que ter lido o manual, ou ter tido a aula, né? E aí ele vai saber ler isso aí. Ou ele executa e vê o resultado. Aí ele está indo para a parte operacional, uma semântica operacional. Ele vê o antes e o depois, ele vê a coisa funcionando e aí ele deduz do que se trata. Mas texto por texto, escrita por escrita não é suficiente. Nós vamos ver este mesmo código se transformando em 3 coisas diferentes. Só uma delas é a do C. Então é uma pena usar a sintaxe do C porque nos confunde. Vamos esquecer que é C, tá? Passagem por valor. Definição. O parâmetro formal recebe uma cópia do parâmetro real, né? Do valor do parâmetro real. A palavra-chave aqui é cópia. Tá? O efeito é que as operações na subrrotina chamada não sofrem interferência, né? As variáveis, elas não interferem nas variáveis da subrrotina chamadora. Tá? Eu quero dizer o seguinte, o que você faz na subrrotina chamada não interfere na subrrotina chamadora. Por quê? Porque você operou em cópias. Né? Muito bem, vamos fazer um teste de mesa, né? Para todas as situações. E nosso teste de mesa aqui é a nossa memória de brinquedo lá, por que não? Não deixa de ser um teste de mesa e talvez até melhor em muitos aspectos. Bom, tem suas vantagens e desvantagens, mas eu aqui omiti ponteiros de ancestrais. Eu não tô, a gente já sabe, aqui o problema não é escopo. Vamos ver, variável var 2, o array com 5 elementos, valendo 4, 3, 1, 0, 2. Aqui são as posições, posição 0, 1, 2, 3, 4.
Isso é o main, tá aqui, são as duas linhas do main. Eu vou fazer a primeira invocação, a primeira chamada a essa subrotina troca. Se fosse Pascal seria um procedimento, porque é void. Passamos var e lista zero, ou seja, uma cópia A. O primeiro é uma cópia de var, que é 2. B é o segundo, é uma cópia de lista zero, que é 4. Está aqui. A valendo 2, B valendo 4. Bom, e aí a gente executa. B recebe uma cópia de A, passa a valer 2. A recebe uma cópia de B, passa a valer 4. E B recebe uma cópia de tempo, passa a valer 2. Nada, termina a função. Isso é descartado, não acontece nada, tá? É um programa meio sem sentido, mas aqui eu já executei para todas as duas outras chamadas. Aqui é lista 0 e lista 1, que é 4 e 3. Eu passo 4 e 3, lá dentro troca para 3 e 4. Depois é var e lista var, isso que vai dar diferença lá para frente, tá? Var e lista var seriam 2 e lista 2, que é 1. Então, ó, lista 2, que é 1. Então, vão 2 e 1 e são trocados. Passagem por referência. Aqui já vai ficar mais interessante. O parâmetro formal recebe uma referência do parâmetro real. Uma referência. Ou seja, um endereço. Então, aqui sim, as operações realizadas na subrotina chamada podem interferir nos valores da subrotina chamadora. Muito bem, o mesmo código, mesma inicialização aqui na linha T0. Vamos chamar troca var lista 0. A recebe var, B recebe lista 0. Vamos lá. A recebe var, arroba 37. Olha aí o que é passagem por referência. O A recebe arroba 37. Veja, eu não botei E comercial aqui, eu vou voltar a isso. Não botei E comercial, isso está implícito, está na semântica da linguagem. Eu não estou colocando asterisco, eu vou voltar a isso. Está implícito aqui. Muito bem. O A recebe arroba 37 e o B o arroba 36. Então vamos lá. Temp recebe A. Como assim? Não é arroba 37? Está implícito que isso é uma referência. Então eu tenho que pegar e ir lá no arroba 37 ver o valor. 2. A recebe B. Lá no 37 eu vou receber o que tem no 36. Arroba 36. Então o 4 do 36 vem aqui para o 37. E por fim, o que está lá no 36, o B, o arroba 36, a referência, recebe temp, que é 2. Está aqui de amarelo. Ó. Então vejam que as alterações ocorreram lá na main. Bom, aqui eu já executei, faltou até uma linha aqui. Os outros dois casos, ó, nós trocamos. Arroba 36, arroba 35 é o lista 0 e lista 1, né? Então tudo acontece lá no 36 e no 35. E por fim aqui, var e lista var seriam, var é 4, agora é 4, portanto lista var é lista 4. Então vai ser arroba 37, que é o var, e arroba 32, que é o lista var. Então vai haver a troca dos dois, né? Do var e do lista var. Var passa a valer 2, lista var passa a valer 4. Está aí. Muito bem, a linguagem C. Isso aqui é de propósito, isso vai nos ajudar a fixar as ideias. É uma provocação, é sempre polêmico, todo ano é polêmico, que eu digo o seguinte: C só tem passagem de parâmetro por valor, né? Então a reação imediata, mas eu faço passagem por referência, eu faço em C. Sim, você programador está sabendo, mas o compilador só enxerga que ele passa uma cópia de um valor. O que acontece é que C tem tipos e valores referência. Int asterisco, char asterisco,
float, asterisco, tudo isso são ponteiros, tipos ponteiros, que recebem valores ponteiros, valores de referências, tá? Então, o programador consegue o mesmo efeito de passagem por referência, combinando a passagem por valor, que é a única, com os tipos ponteiros, tá? Então, como eu comentei lá no Kotlin, que ele não sabe que tem passagem de referência, o compilador C não sabe o que você está fazendo, tá? O compilador C sabe que eu estou passando um valor de alguma coisa, essa coisa... Ele não tem que saber que eu estou passando por referência, tá? Bom, então eu vou repassar essa ideia aqui mais umas 2 vezes. Vamos com calma. Bom, esse é um código em C. Veja, eu, programador, pus o e-comercial. Eu estou passando para ele o endereço. Sou eu que estou sabendo que eu estou passando o endereço, né? Vários endereços. Todos aqui são endereços, né? Eu pus o e-comercial. Aqui, quando eu recebo, eu pus os asteriscos, tá? Então, numa linguagem com semântica de passagem de referência, isso está implícito. Eu vou explicar assim. Aqui está o implícito, ó. Aqui na linguagem baseada em referência. Então não tem esses asteriscos, não tem esses comerciais, é isso aqui. Mas é como se fosse isso, né? A linguagem faz para você, isso está implícito. Isso está na semântica da linguagem. Eu vou fazer uma analogia como se eu fosse numa livraria e comprasse uma caneta nanquim especial lá. Quando eu vou numa livraria e compro uma caneta nanquim, o vendedor da loja já sabe, esse cara é desenhista e ele vai estar comprando essa caneta para fazer desenho em, sei lá, em papel manteiga. O vendedor sabe, né, do que se trata. Mas se eu vou numa livraria e compro uma caneta Bic, uma caneta esferográfica, o vendedor não sabe se eu vou usar aquilo para aplicação comercial, vou usar para estudar, vou usar para anotar telefones. Ele não tem como saber, tá? Então, essa é a diferença. C é muito genérico. C é como uma caneta Bic. Eu posso usar para qualquer coisa. Quando eu passo um endereço, o compilador C ele me dá liberdade total de usar esse endereço como eu quiser, não só como passagem de referência. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma função totalmente diferente, uma outra ideia, que recebe endereços, mas que quer trabalhar com endereços mesmo, não quer usar isso como uma forma de acessar uma variável. Sei lá, eu poderia estar fazendo uma função que faz estatística de endereços mais usados. Toda vez que eu for usar um endereço, eu passo para essa função endereço. Lá dentro ela tem uma variável global que ela vai armazenando, vai contando. Enfim, um exemplo bem artificial, uma coisa que se usa quase nunca. Mas o que é importante é isso. O interpretador C não quer saber para que você vai usar esse endereço. Ele não tem essa restrição. Ele é o mais aberto possível. Já numa linguagem que tem passagem por referência embutido, não. Primeiro que ele que põe o e-comercial lá por baixo dos panos. Segundo que ele sabe, é como a caneta para desenho, ele sabe que essa passagem é para referência, né? Esse endereço que está sendo passado é uma passagem de parâmetro por referência, entende? Então, essa é uma questão filosófica importante que não é só para entender passagem de parâmetros, é para entender compiladores, interpretadores, linguagem de programação, tá? O quanto ela está
está junto de você, enquanto ela é específica, enquanto ela é genérica e permite que você saiba o que você está fazendo e ela não quer saber, né? Bom, para terminar esse tópico e para ser justo, fica mais fácil para entender quem programou Pascal, por exemplo. Porque Pascal tem as duas. Pascal tem passagem por valor, Pascal tem passagem por referência. Eu, para ser honesto com Pascal, eu deveria ter feito esses exemplos em Pascal, mas eu só trouxe uma coisinha do Pascal, que é essa sintaxe para var. Então, olha, existem duas sintaxes no Pascal. Existe uma sintaxe assim, digamos que ele usa para passar por valor. Você quer que o troca seja por passagem por valor, suponhamos? É isso, você declara seus parâmetros lá do jeito do Pascal. Mas você quer que o troca seja passagem por referência? Você declara seus parâmetros, mas escreve var na frente. Então, é o único momento que difere. Aqui dentro é igual. Né? Aqui dentro é igual lá e aqui. Você está usando A e B. Só que lá vai ser valor e aqui vão ser implícita a ideia de referência. Na hora que chama, pior ainda, você bate o olho e você não sabe. Você tem que ir lá e ver, eu declarei com var, então aqui eu estou passando a referência, mas se você olhasse, você não saberia. Né? Não tem e-comercial, não tem nada, mas é totalmente diferente. Ou seja, em Pascal você tem como ter funções do tipo passagem por valor, funções do tipo passagem por referência, e você usa assim transparentemente, você não vê, né? Mas de alguma forma você tem que considerar, tá? Então, acho que isso tudo fica mais claro quando você pensa nisso, que existem linguagens que têm as duas semânticas. Muito bem. Passagem por nome já é uma coisa não tão difundida, já foge, digamos assim, o dia a dia de muitas e muitas linguagens, mas já foi mais raro. É algo que vem ganhando adoção e é o nosso último tópico, né? Vamos nos estender aqui, vamos explorar essa ideia da passagem por nome. Ela vai nos dar brecha para falarmos de ideias muito importantes em linguagem de programação. Muito bem, eis o nosso sagrado conceito, tão importante conceito, o ambiente de referenciamento, que é esta coleção de vínculos, vínculos entre nomes e coisas. Coisas podem ser endereços, podem ser valores, podem ser código, né? É o nosso dicionário que está conosco desde o Léo Brod e o seu livro ilustrado de Forth. Muito bem. Até então, na passagem por valor e na passagem por referência, nós estávamos do lado direito aqui. Nós estávamos do lado da coisa ligada, da coisa vinculada ao nome. É o nome vinculado a alguma coisa, tá? Então, quando nós passamos valor, nós passamos o valor aqui. Quando passamos referência, passamos o endereço aqui. Agora nós vamos para o lado esquerdo, para o lado dos nomes. Nós vamos passar os nomes. Bom, não é ao pé da letra, né? Não é que a gente passa nome de verdade. É o efeito equivalente a passar o nome, tá? Então eu não vou discutir muito como funciona hoje, neste vídeo. Em um vídeo futuro eu vou mostrar, mas eu já vou dar a pista hoje, eu vou mostrar exatamente, vou dar o nome aos bois sobre como isso funciona, mas eu vou discutir do ponto de vista lógico, do ponto de vista da ideia. É equivalente quando nós vimos escopamento estático e nós víamos duas formas de resolver o escopamento estático. Na memória, vendo os encadeamentos estáticos, os ancestrais estáticos, que é como a coisa é implementada, que é como a coisa funciona. Mas a gente podia, no código-fonte, fazer aquelas listras laterais, marcar lateralmente os escopos, né? Então, hoje eu vou fazer algo mais desse jeito, como marcar lateralmente, o que seria equivalente, naquele caso, a marcar lateralmente os escopos. Vamos ver a ideia de um ponto de vista mais lógico, conceitual. Porém,
eu voltarei para mostrar como funciona, como é que isso é implementado, mas para isso eu preciso de algumas coisas, alguns mecanismos que eu só mostrarei futuramente, então não será hoje. Muito bem, então estamos aqui, o código de sempre, né? Só que, lembrando, agora ele vai ter um significado totalmente diferente e eu já vou começar. Bom, o que é que eu fiz? Estou na primeira execução. Eu reescrevi a função trocando os nomes. Então, onde era A, onde tinha A, eu coloquei o nome var. Como se eu passasse o nome var. Onde tinha B, eu passei o nome lista 0, como se tivesse lista 0. E agora eu executo o programa. Tempo igual a var 2. Var igual a lista 0. Então, aqui era o lista 0 é 4, aqui passa a valer 4. E lista 0 é igual a temp, que é 2, então lista 0 passa a valer 2. Trocou aqui. Alguém pode dizer, poxa, é o mesmo efeito da passagem por referência. Neste caso é. E eu vou dizer para vocês aqui, eu não pus um exemplo equivalente à passagem por valor. Seria se eu tivesse passado uma constante. Se eu tivesse escrito troca 3, lista 0, esse 3 eu escreveria aqui 3, né? Aí aqui não poderia. Mas aqui teria podido escrever 3. Então, quando eu passo uma constante, é equivalente a passar por valor. Quando eu ponho uma variável, o nome da variável, é equivalente a passar por referência. Tá? Então, vamos para o próximo, lista 0 e lista 1. Lista 0 e lista 1. Então, onde tinha A, eu ponho lista 0. Onde tinha B, eu ponho lista 1. E aí vai ter a troca aqui do lista 0 com lista 1, mesma ideia. Aqui que fica interessante, var e lista var. Onde tinha A eu pus var, onde tinha B eu botei lista var. Então vamos executar. Tempo igual a var, temp recebe 4. Var recebe lista var, atenção aqui, quem é lista var? Lista 4. Então var recebe lista 4, que é 2, então var passa a valer 2. Só que agora, quem é lista var é lista 2, que passa a receber tempo, que é 4. Então, deu diferente aqui, né? A troca com 2 com 4, que foi na referência, aqui não deu. Aqui o 4 foi parar lá no meio. Por quê? Porque o lista var nesta linha era 1, o lista var nesta outra linha era outro. Desafia a intuição, né? Deve ser difícil depurar isso. Não que isso seja um bug, tá? Mas raciocinar o que se passa, entender o que se passa num programa assim. Muito bem, vamos discutir bastante aí. Na passagem por nome, o vínculo é resolvido, quer dizer, você troca o nome pela coisa associada ou vinculada depois da chamada, quando o parâmetro é usado dentro da subrrotina. Subrrotina chamada. Ao contrário das passagens por valor ou referência, onde o vínculo é resolvido antes da chamada. Eu fiz aqui, esta primeira linha é equivalente a essas 4 linhas aqui. Sempre o problema é composta, tá? Eu vou discutir bem isso. F de G de 10, 4 vezes 10 mais 2, read. Isso é equivalente a primeiro fazer o G de 10 e guardar em temp 1. Primeiro fazer o 4 vezes 10 mais 2 e guardar em temp 2. Primeiro fazer o read e fazer o tempo. Para ser justo, isso aqui é feito em tempo de compilação, tá? O compilador aqui ele já põe 42, tá? Isso aqui o compilador já resolve para você, para ser justo. Mas tudo bem, vamos esquecer. Então, aí depois que eu chamo. Então, na passagem por nome,
o efeito é não avaliar. Você não avalia antes de chamar. Você passa com a chamada, com a avaliação pendente. Opa, o que será que significa isso, né? Então nós temos esse quadro aqui estranho, colorido, são 3 barras. Essa primeira barra, ela começa azul, aí tem um ponto que ela vira vermelho, que eu não sei qual que é, por isso que tem essa indefinição aqui, ela vira vermelha. O azul é o Strict Evaluation, que eu vou discutir, não vou definir ainda o que é. E o Non-Strict Evaluation, isso tem a ver com semântica de linguagem de programação, tá? Essa primeira barra. Na segunda barra eu usei aqui outras cores, nós temos de um lado a chamada por valor, a gente usa muito em inglês call by value, e também tem aqui uma transição que eu não sei onde é, por isso que tem essa faixa em branco, a chamada por nome, que é o call by name. Também é semântica e linguagem de programação, mas é o que a gente já discutiu, né? Chamada por valor é a cópia do valor, chamada por nome é o nome sem resolver o vínculo, tá? Então tudo isso é o ambiente da semântica, seres humanos conversando com si próprios, entre eles, escrevendo no papel, né, nas intuições, enfim. Mas no ramo da implementação nós temos aqui essa avaliação ansiosa, avaliação ávida, apressada, corrida, eager evaluation. E a muito famosa, muito poderosa lazy evaluation, avaliação postergada, avaliação preguiçosa, né? Bom, eu já vou dedurar aqui, já vou apontar, melhor dizendo, para os personagens importantes. Thunk. Esse Thunk é a implementação do lazy evaluation. Lazy evaluation é você não fazer nada na hora, é deixar só para quando precisar usar. Na definição fica tudo pendente. Pendente com thunks. Cada pendência é um thunk. É uma estrutura de dados no heap. Essa é que eu vou discutir num vídeo futuro. E para ser justo, o pessoal vai dizer, não, isso não é call by name, isso é call by need, mas eu não vou explicar, tá? Só vou alertar que o call by need é uma variação do call by name quando a gente fala de lazy evaluation. Tá? Bom, mas o que importa aqui, quando eu implemento, eu só tenho um recurso, lazy evaluation, ou o que todo mundo faz, C, Java, Python, o eager evaluation, tá? Que é o normal, que é o que não tem trabalho nenhum, é o que a gente já faz, eager evaluation. Porém, eu tenho alternativa de, através de thunks, realizar lazy evaluation. Aí que eu vou olhar para essa linguagem que tem lazy evaluation e dizer, olha, isso aqui é um call by name, tá? Olha, isso também é o non-strict evaluation. Ou se eu tiver numa eager evaluation, eu já posso dizer que eu estou passagem por valor, uma linguagem baseada em passagem por valor, strict evaluation. Veja, estes 3 são associados, eles ocorrem juntos. E aí alguém vai dizer que são sinônimos, tá? Eles são equivalentes. E esses 3, por sua vez, também entre si seriam sinônimos. Aí é uma filosofia de vida que cada um deve ter, né? Há quem diga que não há sinônimos. Existem estudiosos das letras que discutem, não há sinônimos. Se você diz vermelho e rubro, rubro e vermelho, mesma coisa. Alguém vai dizer, não, mas a forma... Sim, eles referenciam a mesma ideia, mas a forma de dizer já é diferente, tá? Essa é a linha do pessoal que diz que não há sinônimos. Então, realmente, ao pé da letra, non-strict é uma coisa, call by name é outra, lazy evaluation é outra, mas nós vamos dizer que elas convergem, elas estão muito fortemente associadas. Os pragmáticos vão dizer, é a mesma coisa. E aí é uma filosofia de cada um. Numa disciplina de conceitos, as sutilezas importam, tá? Aqui é só para dizer que essa discussão poderia existir em matemática. Ó. Eu não estou no computador. Eu estou aqui escrevendo, fazendo contas. Eu tenho um f de x igual a 2x mais 1, g de x igual a x mais 7. E eu pergunto, quanto seria f de g de 10?
Veja, é sempre uma composta, né? É sempre uma composta. Lá no nosso troca já era uma composta. Por quê? Porque você pode ver a indexação de um array como uma função. Quando eu faço lista var, eu estou usando o var como um parâmetro, e esse parâmetro é o índice, no qual eu vou no array e retorno um valor, como se fosse uma função. Tá? O lista var já era uma equivalente ou correspondente, né, a uma aplicação de uma função. E isso ocorreu dentro do troca. Então eu tinha o troca do lista de var. Né? Então aqui eu tenho f de g de 10. O strict evaluation vai me dizer, faz primeiro o que está dentro. Faz o g de 10, que é 10 mais 7. Você tem f de 17, agora sim, 2 vezes 17 mais 1, 35. O non-strict vai dizer, não, começa pelo f. Tá? Não vai lá, não faz não. Começa pelo f. Então, 2 vezes g de 10 mais 1. E aí você continua a conta, vai dar no mesmo, né? Para estes exemplos vai dar no mesmo. Em computação nem sempre vai dar no mesmo. Muito bem. Vamos discutir mais essas ideias com aplicações. Esta primeira não é bem uma aplicação, tá? A rigor não é bem uma aplicação. Então, sintaxe do Kotlin. Função infinito que recebe nenhum parâmetro e retorna nada. Existe um tipo nada. Esse tipo nada é justamente para isso. É para funções que não retornam, funções que lançam exceções, funções que têm laços infinitos. Funções que têm laços infinitos fazem parte, né? Um sistema operacional é um laço infinito, né? Nunca retorna. Aqui eu fiz o mínimo possível, só um while true. E interessante que existe um tipo para isso. Voltaremos a tipos em vídeos futuros e discutiremos, inclusive, usando o Kotlin como motivo. Aqui eu tenho uma função que que recebe dois valores e retorna um só. Ele não usa o segundo. Interessante, né? Dois parâmetros e não retorna, não usa o segundo. Só usa o primeiro e retorna o primeiro. Muito bem, então o que acontece na composição f de 10 e infinito? Numa função como C, como Java, como Python, como Pascal, o infinito sozinho, digamos assim, trava, né? Se eu executasse infinito sozinho, travaria. Se eu executar f de 10 infinito, vai travar também. Vai travar também por quê? Porque a linguagem primeiro tenta resolver o 10 e o infinito. Como já trava no infinito, nem sequer chega no f. Tá? Essa é a definição de strictness. Uma strict evaluation, ela ocorre quando se um dos parâmetros, digamos assim, trava, vamos usar uma linguagem informal. Se um dos parâmetros trava, necessariamente a função como um todo, com o parâmetro como uma parte, também trava. É necessário que os dois travem. Agora vamos ver uma linguagem lazy. Uma linguagem lazy, f de 10 infinito, o a viraria 10, o b infinito, só que ninguém foi executado ainda. Chega lá, eu não uso o b, retorno o a, retorna 10, funciona. Essa f de 10 infinito numa linguagem lazy vai dar bem, vai dar certo. Vai dar 10. Apesar do infinito que trava. Por quê? Porque ele nunca é usado, né? E você só usa quando precisa, você sempre posterga a execução. Então isso é non-strictness. Non-strict evaluation é essa em que uma função, um argumento que trava, não necessariamente vai travar o todo, né? A chamada onde ele é uma parte, ele é um parâmetro, ele é um argumento, né? Então, vimos aí a definição de strictness e non-strictness e não é bem uma aplicação, né? Mas é um caso que pode acontecer no uso.
Aqui eu trago uma aplicação que me agrada mais, embora um tanto artificial. Eu tenho uma composição, uma função que exibe, que mostra, que show 10 minutos de alguém. Só que neste alguém, que seria um arquivo, eu vou chamar uma função intercala em pedaços de 5 minutos, dois arquivos. Só que esses dois arquivos eu vou botar para baixar da internet. Eu vou baixar o Star Wars 4, né, A Nova Esperança, e o Blade Runner 2049. Muito bem, numa linguagem com eager evaluation, o que é que vai acontecer? Toda função, antes de ser executada, executa seus parâmetros, os seus argumentos, resolve seus argumentos. Então eu vou ter que executar o intercala, mas para executar o intercala eu tenho que ter os arquivos. Para executar os arquivos eu tenho que ter o pega, né? Eu vou ter que baixar. Então eu baixo 2 horas de um, baixo 2 horas de outro, intercalo em fatias de 5 minutos os dois, então isso aí já vai dar 4 horas, né? Um arquivo de 4 horas. E aí eu só vou mostrar os 10 minutos. Tá? Numa linguagem lazy, eu vou começar pelo mostrar sem avaliar ninguém. Lá dentro mostrar, para começar ele precisa do intercalar. Aí o intercalar vai começar também. Então está todo mundo pendente, né? O mostrar está esperando, o intercalar está esperando. Só que o intercalar já sabe que é 5 minutos. Né? O intercalar ele recebeu o pedido de 10 minutos do mostrar. Então, ele já vai começar pedindo 5 minutos para o baixar, que vai baixar 5 minutos do primeiro e 5 minutos do segundo. E aí o intercalar gera os primeiros 10 minutos que ele retorna para o mostrar e que exibe e pronto. Então, ele não fez trabalho, ele não desperdiçou. Aqui umas aplicações mais reais que eu peguei de livros. Por exemplo, eu quero testar o fatorial de 1000. Essa função testar, na verdade, ela mede o tempo. Tá? Se eu tiver numa eager, eu vou executar o fatorial de 1000 primeiro e aí que eu vou para a função. Lá dentro da função, o que eu tinha? Eu tinha a inicialização do timer, eu tinha lá esse parâmetro, né? Esse argumento, é um parâmetro aqui dentro, é chamado de parâmetro. E eu desligaria e exibiria o tempo medido, né? Mas se eu estou numa eager, quando ele começa lá, já está pronto, né? Então, numa lazy, não. Ele não executa o fatorial agora, ele deixa para quando é requerido mesmo. Então, aí ele, lá na subrotina chamada, ele começa o timer, aí que ele executa de verdade e desliga o timer depois. Tá? Então, aí a gente vai conseguir mesmo cronometrar o tempo. Aqui tem um erro de digitação. Tentativas. Enquanto o número de tentativas for menor que 5, tenta executar e recebe o erro. Se der erro, incrementa. E devia dar aqui um break, né? Faltou um break também. Mas vocês entenderam, eu posso criar uma função que recebe uma sentença e tenta fazer funcionar por X vezes. E se fosse eager, não seria tão fácil quanto no lazy. Então é isso, gente. Nós terminamos as ideias. Lembrando que existem linguagens que são todas assim, como Haskell. Todas as chamadas, até as expressões, você faz z igual a x mais y, ele não faz a soma. Ele só vai fazer se você usar o z. Se você não usar, ele não faz. Toda a linguagem lazy, tá? Isso tem os prós e contras. Tem gente que quer isso, né? Eu conheço programadores que usam Haskell por causa da laziness, né? Já existem abordagens intermediárias como Clojure, a linguagem Clojure e Kotlin, que apenas as coleções, as estruturas de dados são lazy. E em Scala, é uma linguagem também, todos aqui, ó, Clojure, Kotlin e Scala, muito associados à máquina virtual Java, né? Scala é uma linguagem muito emblemática e ela não é que ela seja nem tão usada, mas ela influenciou muito o design, né? O próprio Kotlin. Scala é uma linguagem que você tem como
pegar um parâmetro específico e pelo tipo, por uma sintaxe no tipo, dizer que aquilo é call by name, é chamada por nome, tá? Muito bem, então nós voltaremos a algum momento para falar de thanks e mostrar como tudo isso funciona. E aí, fechando e sem um slide para isso, 3 semânticas de passagem de parâmetro. Espero que tenha ficado bem explicado aí as diferenças conceituais, passagem por nome, passagem por referência e a passagem por valor. Então, até a próxima.